Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Carvalho, eu sou desenvolvedor de software, hoje eu trabalho na Amazon e eu quero passar para vocês aqui um pouco do conteúdo sobre lógica de programação. Ou seja, você que está começando na área de programação agora do zero, você chegou no local correto. A gente vai aprender aqui as coisas do zero, do básico. Não é preciso você ter nenhum pré-requisito para acompanhar essas aulas. A ideia é que a gente tenha aí uma média de umas 10 aulas com os conceitos básicos. Então a gente vai passar sobre lógica de programação, a gente vai aprender um pouco da linguagem Python, que é bem legal, está sendo utilizada para boa parte aí das aplicações mais novas. E também a gente vai aprender os fluxos básicos, né? Condicional, loop, variável, output, input. Então vão ser coisas bem legais aí que a gente vai trabalhar durante essas aulas, beleza? Então se você gostar do conteúdo, me manda uma mensagem, me manda uma caixinha lá no meu Instagram, @devlucascarvalho, e também aqui no YouTube, deixa aqui um like, um comentário, compartilhe esse material com seus amigos, você vai estar ajudando bastante aí no meu trabalho, beleza? Então vamos lá, começando aqui, primeira pergunta, por que a gente tem que aprender a programar? Para ganhar dinheiro? É uma boa justificativa, mas por que existe a programação? Para que ela serve a programação? Acho que essa é a pergunta correta. Hoje em dia a gente tem um hardware muito poderoso, a gente tem máquinas muito competentes, a gente tem máquinas muito poderosas mas de nada adianta a gente ter toda essa evolução de hardware que a gente vem tendo durante os anos, ou seja, quando a gente falava aí de 15 anos atrás, uma memória de, sei lá, 500 MB era boa, hoje a gente fala pelo menos 4 GB para cima. HD, a gente falava aí 15 anos atrás de 20, 40 GB de armazenamento, hoje a gente fala de terabytes, a gente fala de disco SSD, que tem uma velocidade aí muito, muito grande. Então, de nada adianta a gente ter todo esse hardware disponível para a gente se a gente não ter o que controla esse hardware. O que controla esse hardware? Os programas de computador, os sistemas operacionais. Isso vai controlar o hardware que a gente tem disponível para a gente. Então, por isso que a gente programa, porque a gente tem todo esse material, todo esse hardware disponível para a gente, e a gente vai precisar agora colocar a mão na massa para utilizar ele da melhor forma possível para o nosso caso de uso que a gente quer implementar. Beleza? E para implementar esse programa, para a gente fazer o uso desses recursos do computador, o que a gente usa? A gente usa linguagem de programação. O que é linguagem de programação? Ela é basicamente a forma que a gente tem de se comunicar com o computador. Do mesmo jeito que a gente aqui no Brasil se comunica em português, ou a gente vai se comunicar com algum estrangeiro, a gente fala inglês, o computador ele tem uma gama de linguagens de programação que ele entende e que a gente pode utilizar essas linguagens de programação para passar os comandos para o computador. Os comandos que a gente desejar que ele faça. Então a gente pode falar para ele pegar uma entrada de um usuário, mostrar uma mensagem para o usuário, escrever alguma coisa no disco, usar a memória para armazenar alguns valores. Então a gente faz o que a gente quiser, desde que a gente tenha o hardware necessário para isso. Então, para isso a gente vai usar a linguagem de programação. A linguagem de programação hoje ela é tão avançada que a gente consegue se comunicar diretamente com a máquina, quase como se a gente estivesse falando em inglês. Isso é muito bacana, mas nem sempre foi assim. Isso aí é resultado de décadas e décadas de desenvolvimento em ciência da computação. Lá no começo, o pessoal tinha as linguagens aí Assembly, que era quase lá no bit, no 0,1. Hoje a gente tem muita facilidade. A gente tem muito poder sobre nossas mãos hoje, né? Tem muita coisa pronta que a gente pode utilizar, tem muita biblioteca já feita, tem muita coisa feita por outras pessoas que a gente pode utilizar nos nossos programas para ganhar produtividade. Ou seja, hoje em dia a gente tem um nível de produtividade, um nível extraordinário que os programadores décadas atrás nem sonhavam em ter. Então, legal que a gente tem isso, é legal saber que a gente não ganhou isso de graça, porque muitas vezes a gente entra no mercado de trabalho e vai precisar trabalhar com alguma linguagem um pouco mais antiga, e isso pode acabar desmotivando as pessoas que vão trabalhar. Mas é importante a gente conhecer o legado dessas linguagens e tudo que ela trouxe de benefício, né, para as empresas, para as pessoas que utilizaram ela. Então, quanto ao nome das linguagens de programação, a gente tem várias, né?
Você já pode ter até ouvido falar de algumas, Java, JavaScript, C Sharp, C++, C, etc. É uma gama, enfim, muito grande aí de linguagens que a gente tem à nossa disposição. Cada uma vai ter seu modo de escrita, cada uma vai ter a sua sintaxe, igual numa linguagem comum, vamos dizer assim, como português, inglês. Vai ter na linguagem de programação a gente tem uma forma de se expressar, a gente tem as palavras certas a serem utilizadas em cada linguagem de programação, tá? Nesse curso, como eu falei, a gente vai utilizar a linguagem Python, então a gente vai aprender a programar nessa linguagem Python. Isso não quer dizer que se você aprender a programar em Python, depois você não vai conseguir programar em Java. Claro, vai ter algumas adaptações, algumas coisas novas que você vai ter que aprender, mas uma vez que você consiga aprender a lógica, condicional, loop, variável, input, output, etc., você vai conseguir escrever em qualquer linguagem de programação, com alguma adaptação, claro, mas esse processo vai ser muito mais fácil para você. Beleza? E quais são os pré-requisitos para a gente começar a trabalhar? Bom, como eu falei anteriormente, eu não espero que você tenha nenhum conhecimento básico, algum conhecimento prévio de programação, então a gente vai começar a trabalhar do zero mesmo, beleza? Eu recomendo que você utilize o sistema operacional Linux, principalmente a distribuição Ubuntu, tá? O Linux ele tem uma pecha assim de ser meio difícil de mexer, que só o pessoal que trabalha com programação e tal, mas hoje em dia isso já não condiz muito com a realidade, tá? Você pega principalmente a distribuição chamada Ubuntu, ela é muito fácil de instalar, você tem a interface é muito amigável, você consegue trabalhar muito bem ali. Então, minha recomendação é que você instale o sistema operacional Linux no seu computador. Ou se você tem um MacBook também, acho que funciona bem, tá? Windows também, não quero instalar Linux? Beleza, sem problemas, pode continuar no Windows também que vai dar certo, tá? Nós vamos trabalhar também com um software chamado IDE. O que é uma IDE? Ele é um ambiente de desenvolvimento integrado, ou seja, é um programa que ele vai nos auxiliar quando a gente for escrever os programas. Como assim ele vai nos auxiliar? Ele pode marcar algumas palavras eles podem marcar algumas palavras de alguma cor diferente. Isso não quer dizer que eu não posso programar, por exemplo, um bloco de notas. Qualquer editor de texto serve, mas uma IDE ela vai ajudar bastante na sua produtividade. Talvez agora no começo não faça tanta diferença, mas você já ir se acostumando com esse tipo de programa que a gente usa, no desenvolvimento até na vida real, assim, já vai dando, com certeza já agrega conhecimento para você, tá? Então, a IDE, o programa que a gente vai utilizar, chama Visual Studio Code, tá? Ele é uma IDE feita pela Microsoft, é uma IDE muito boa da gente utilizar, muito fácil de mexer, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprender a mexer certinho, sem problema nenhum, só para vocês terem ideia das recomendações que a gente tem para as próximas aulas, tá? Então a gente vai ter como IDE o Visual Studio Code, ou como o pessoal chama de VS Code, e como sistema operacional eu recomendo o Linux, mas reiterando, não são obrigatórios, tá bom? Então aí na próxima aula a gente vai aprender a fazer um Hello World em Python, que é o nosso primeiro programa escrito aí. A gente vai, se der tempo, aí a gente vai passar também sobre variável, um pouco de input e output, beleza? Então, espero vocês nas próximas aulas, espero que essa aula introdutória tenha sanado algumas dúvidas. Preciso do feedback de vocês, por favor me inscrevam no Instagram, aqui no YouTube. Isso é muito importante para a continuidade do trabalho, para a gente fazer um conteúdo melhor para vocês. Beleza? Um abraço.